Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma noite na presença do nosso Deus para adorar, bendizer o santo e poderoso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meditando na palavra de Deus nesta hora, meu irmão, eu estava aqui falando com Deus a respeito de algo que aconteceu no passado na minha vida e eu não tive o entendimento. E hoje, meditando na palavra de Deus, eu posso visualizar o que eu fiz, os erros que eu cometi no passado para não cometê-los novamente. Eu estou lendo aqui em Marcos, do capítulo 4, do versículo 35, o título é Jesus apazigua a tempestade. Diz a palavra de Deus que Jesus falou aos seus discípulos assim, passemos para a outra margem. E o texto bíblico vai dizer que eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia o barco de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E naquele exato momento Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Amados irmãos, nesta mensagem, pelo qual Deus me trouxe essa noite a reflexão, é que na minha vida, por volta de 2008 a 2009, eu cheguei a ganhar muito, mas muito dinheiro mesmo. Eu ganhava dinheiro, sabe, através do meu trabalho, com muitas vendas, então eu batia muitas metas. E como eu fazia parte da sociedade na empresa, a gente tinha mais de 40 funcionários, eu e meus irmãos, e nós ganhávamos muito dinheiro. E nessa situação, passando por essa fase, uma fase boa, eu achei que essa fase nunca ia acabar. Eu iria prosperar abundantemente, iria vender muito, ia ser o maior vendedor do estado do Rio de Janeiro, enfim, eu já me intitulava assim, né? Então, amados irmãos, começou a ter uma tempestade na minha vida. Mas antes de iniciar a tempestade, veio o vento. E quando veio o vento, eu vi que a gente começou a bambear, a ficar fraco. Então, o que eu fiz? Eu dispensei todos os funcionários, ficamos só com 3, indenizamos todos, graças a Deus, pagamos tudo em dia, graças a Deus. E quando nós dispensamos os funcionários, veio uma grande reviravolta, ao ponto de termos que fechar a empresa. E quando fechei a empresa, amados irmãos, eu achava que eu ia retomar os empreendimentos, ser forte no mercado novamente. Então eu comprava as coisas contando que eu iria receber mais para frente. Nisso já vinham dívidas, sabe? O vento estava soprando apenas. Daqui a pouco começou a se levantar ondas, porque eram prestações que vinham trepando uma em cima da outra, eram situações que vinham acontecendo na minha vida. E nessas situações, que eu simbolizo as ondas, elas estavam começando a querer me afundar de uma vez por todas. Só que, ao contrário dos discípulos, eles chamaram Jesus. Mas eu creio que antes deles chamar Jesus, tinha um pescador, um bom de remo, um bom de barco, um bom da tempestade. E ele: não, deixa com a gente, deixa o mestre dormir. Aqui a gente assume. O mar, a gente tem um conhecimento muito grande aqui, então é com a gente. Nós já passamos por várias tempestades e não vai ser essa que vai nos afundar. Da mesma maneira eu vivi. Eu achei que eu poderia, que eu era o cara, que eu fazia, acontecia, era o melhor vendedor do estado do Rio de Janeiro. Enfim, tinha uma grande empresa e eu achava que eu iria voltar. Só que eu não tive essa visão, não tive essa percepção, amados irmãos. Até mesmo por não estar na presença de Deus na época. Mas hoje, refletindo na mensagem, eu venho dizer que nós, estando ou não na presença do Senhor, quando sentir o vento bater, amados irmãos,
devemos nos precaver, tomar algumas situações que vai mudar a trajetória, ou até mesmo parar e voltar para o lugar mais seguro e permanecer ali até que o vento passe, até que a tempestade passe. Mas aqui os discípulos insistiram em navegar e diz a palavra que outros barquinhos estavam à sua volta. E a palavra de Deus vai dizer que as ondas começaram a entrar no barco a ponto de quase afundar o barco. Então eles correram e gritaram: Senhor, Senhor, não te importas que pereçamos? Ou seja, eles sabiam que Jesus estava ali. Mas eles buscaram Jesus, mas Jesus não era pescador, ele era carpinteiro. Mas eles queriam algo de Jesus. Jesus levantou imediatamente, amados irmãos, repreendeu o vento e aquietou o mar. Olha isso. E todos estavam à volta, os outros barquinhos também viram grande maravilha do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós estamos passando pelas tempestades da vida, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja em qualquer lugar que tivermos, na faculdade, na escola, amados irmãos, clame pelo Senhor. Ele vai entrar com providência, Ele vai te mostrar uma saída, Ele vai abrir as portas para você e vai revelar a sua presença na tua vida, meu irmão. Clame pelo Senhor, não tenha medo, clama pelo Senhor. Faça como os discípulos, não te importas que pereçamos, sabe? Invoque o Senhor, que imediatamente Ele vai entrar com providência, amado irmão. Ele vai entrar com providência e vai mudar o quadro da situação e vai mudar a história. Amém? Se você crer nessa palavra, verás a glória de Deus.